Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber o Paulo Teixeira, que é presidente executivo da Biplast, figura-chave na defesa e interesses da cadeia do plástico no Brasil, com profundo conhecimento sobre sustentabilidade, desenvolvimento econômico, inovação e o futuro do setor. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por você poder contar um pouquinho a história do que a Biplast faz para a gente. Bom, prazer meu estar aqui, Rui. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar com amigos discutindo o setor de plástico e estamos à disposição. Bom, a Biplast é uma associação setorial, né, de representação setorial de classe. A gente tem 58 anos, né, estamos indo para os 60 anos, e a gente basicamente trabalha para buscar implementar a competitividade do setor de plástico, né? Seja ela a competitividade sistêmica, industrial, seja ela agora com essa questão da circularidade, que também é um vetor de competitividade, né? A Biplast é uma dúvida que todo mundo tem. A Biplast, ela cuida de embalagens plásticas, envolve sacola, envolve resina. O que é em específico, assim, mais a atuação da Biplast? Vamos lá. A associação, ela pega... O que ela representa? Ela representa os transformadores, né? Então, quem compra resina e transforma em alguma coisa. Ela representa o composto. Nós temos o pessoal de composto, né? Quem compra resina e transforma num produto... Tipo a Carina. A Carina, exatamente. E a gente também representa o reciclador, que é quem compra resíduo e fabrica resina reciclada ou um produto reciclado, né? Então, basicamente, são esses três. A parte de resina virgem, ela é em outra associação setorial, não é na Biplast, né? Tá. E aí, só para complementar, e são todos os transformados plásticos e todas as resinas recicladas. Então, a gente tem embalagem tem também, mas embalagem em torno de 30% a 40% do setor de plástico, né? A gente está falando de 70% a 60% de outros produtos. Então, a gente tem o pessoal de construção civil, então, de canos, de peças de engenharia sanitária, a gente tem o pessoal de automotivo, a gente tem plástico de engenharia, plástico voltado para agricultura, plástico voltado para eletroeletrônica, a gente tem toda a gama, né? Lembrando que o plástico está em 99% da matriz industrial brasileira, né? Então, o meu cliente do termoformado, a associação correta é a Biplast. Perfeitamente. Tá, e vamos logo na polêmica principal que está aí na pauta. O que você vê de impacto das tarifas que vão ser aplicadas ao Brasil pelos Estados Unidos no setor do plástico? Bom, como eu havia falado, 99% da matriz industrial brasileira utiliza plástico. E uma boa parte dessa matriz utiliza o que a gente chama de plástico embarcado, né? Então, quando eu estou vendendo, por exemplo, um suco de laranja para algum país, ele vai embalado em produto plástico. Quando eu estou vendendo aviões e aeronaves, eu estou vendendo uma boa parte de peças de plástico, de engenharia de plástico. Então, quando a gente olha a pauta de exportação do que a gente está falando no caso dos Estados Unidos, a grande maioria dessa pauta é embalada ou contém plástico, né? Que é a exportação embarcada. Então, isso vai ter um efeito direto, né? A hora que eu mudo isso ou deixo de exportar isso, eu deixo de utilizar o plástico, né? Então, isso tem um impacto direto, né, no setor de transformados plásticos, né? Então, acho que isso é um tema que vem preocupando a gente, é um tema que a gente vem envolvido. O nosso presidente do conselho, inclusive, tem se manifestado na imprensa em relação a essa questão, tem participado das negociações, porque a gente tem essa participação, mas a gente vê com muito cuidado essa questão, porque a gente está falando aí do dia 1º de agosto. Né? Sim, está muito próximo. Muito próximo. Uma outra pergunta também em cima de proibitivas. Toda hora a gente tem um projeto de lei protocolado por alguém para proibir algum produto plástico. O mais recente foi o de Marília, que proibiu a sacola plástica. Como você vê essa ação deles? E a Biplast, ela acompanha isso? Ela vai atrás para tentar reverter esse projeto? Como funciona? A gente acompanha, né? A gente tem uma área de acompanhamento legislativo de relações governamentais que acompanha todas essas legislações. A gente tem parceiros também,
né, para ter essa capilaridade. A gente tem 20 sindicatos estaduais associados à Biplas que tem essa capilaridade estadual, e a gente tem também o acompanhamento de alguns municípios sobre essa questão. No caso de banimento, né, o nosso olhar é muito na questão do entender o motivo do banimento, né? Sempre essa discussão, por que está se banindo esse produto? Né? Essa é a discussão. O papel da associação é levar uma discussão técnica, né? A gente tem uma equipe técnica que a gente sempre coloca à disposição para discutir com o gestor público, né? Ou com quem está fazendo essa legislação. E a ideia sempre é mostrar, primeiro trazer na mesa o porquê, né? Por que esse banimento? Porque o plástico ele polui. Então, vamos dizer, quais são as questões do polimento? Você já pensou na questão da análise de ciclo de vida desse produto? Qual vai ser o substituto? Qual vai ser o impacto dessa legislação? E a gente traz uma série de exemplos, né, de políticas públicas que foram feitas de banimento em que você tem efeito negativo, como, por exemplo, a questão do canudo no Rio de Janeiro. Sim, né? São Paulo. A questão da sacola na cidade de São Paulo, né? Aí no caso é uma questão positiva, né? Então você vai trazendo cases para mostrar para o legislador que o impacto que tem às vezes não é impacto esperado. Por quê? Porque quando você parte de uma hipótese errada, a tua função sempre vai ser errada. Então quando você parte de uma hipótese de que tal produto é poluidor ou causa um problema sem você ter essa certeza, você vai ter uma política pública errada. Né? Então, a gente sempre leva as questões dos estudos de análise de ciclo de vida, as questões da emissão de gás de efeito estufa, né? Para mostrar, porque nem sempre isso é o correto, não é uma decisão correta. E que, às vezes, isso é baseado em informações que não são baseadas tecnicamente. É que a sacolinha, na verdade, ela é muito, muito, muito utilizada para o cara jogar o lixo fora. Então, é um mercado que é normal uma pessoa ter a sacolinha em casa, colocar o lixo e amarrar e jogar fora aquilo com a sacolinha. Exato. Quando você disponibiliza, que é o caso de Marília, falou que vai disponibilizar caixas de papelão e manda isso para o aterro, a gente vai estar jogando dióxido de carbono, que é muito pior do que o CO2, é 28 vezes mais, né? Então você vai estar poluindo muito mais do que a sacola plástica, que é o grande chamado greenwashing, isso, né? Exato. Eu acho que, além disso, tem o caso, e aí eu trago o caso de São Paulo, porque o caso de São Paulo é exemplar. Uhum. Quando a gente proibiu as sacolas na cidade de São Paulo, antes de haver a regulamentação, esse foi o caso de sucesso, a regulamentação, mas antes de haver a regulamentação, as pessoas começaram a utilizar as caixas de papelão para colocar os seus resíduos na rua. O que aconteceu? Isso aumentou a varrição das ruas. Ah, sim. E o que aconteceu? As empresas de gestão de resíduos sólidos começaram a pedir revisão dos seus contratos porque aumentou a quantidade de produtos varridos na rua. E isso, paralelamente a isso, a gente até promoveu alguns estudos em que você aumentava a questão de zoonose, porque quando você leva as caixas de papelão, muitas dessas caixas estão no fundo de lojas. Sim. E você está levando isso para dentro da sua casa. Né? Sem ter uma asepsia, porque você não vai fazer uma asepsia de álcool numa caixa de papelão. Então você tinha também essa questão. Então você tinha um aumento de varrição, o problema de zoonose, porque um cachorro que vai mexer no lixo, isso aí, ou a própria chuva, né? E você tinha também essa questão de você levar essas caixas para dentro de casa. Isso fez que houvesse em São Paulo uma revisão da política pública, porque ela foi feita uma política pública errada. Eu nunca pensei nessa parte do você levar a caixa para casa e fazer uma contaminação cruzada. Essa eu nunca tinha pensado. Exatamente. Inclusive, a questão da sacola reutilizável também. Né? Isso tem estudos internacionais mostrando que você tem que fazer a asepsia dessa sacola reutilizável, higienizar com uma certa frequência, porque isso também é um problema. Se for de pano, pior ainda, que ela absorve, né? Exatamente. Então, essa revisão, esse fato, acabou levando a cidade de São Paulo a fazer a regulamentação da lei, que é transformar a sacola em veículo de logística reversa. Então, hoje você tem a sacola verde, a sacola cinza, com norma, com tamanho maior, e com ela servindo para informar o que é resíduo e o que não é.
E você usando ela para poder fazer a logística reversa. Na verde você põe resíduo seco, na cinza você põe resíduo não seco. Então você usou, né, com inteligência a política pública para poder resolver a questão das sacolas. Então hoje a legislação proíbe a sacola na cidade de São Paulo, mas a regulamentação permite desde que ela seja cumpra a sua função, que é destinação de resíduo. E for mais, você tem inclusive estudos mostrando que quando você cobra a sacola, você penaliza as classes C e D. Sim. Porque você faz, né, como você falou, as pessoas utilizam como para despejar, para disponibilizar resíduos, né, para fora. Você vai ter que utilizar os outros sacos que são comprados, Sim. que são mais caros, porque a gramatura é maior, é outro produto. Você deixa de ter uma parte da tua renda destinada à alimentação, destinada a alguma coisa, para poder ter essa compra extra gerada por uma política pública ineficiente. E partindo já em cima do mesmo tema, o que você acha dos Oxibio? Por exemplo, o P-Life. Olha, o oxibiodegradável, né, já tem uma manifestação da própria Biplast, né, internacional, junto com a Fundação Ellen MacArthur, junto à própria PNUMA, que a gente não é a favor disso. A gente ainda não tem subsídios para dizer que isso é uma solução. Então, a gente prefere que isso não seja utilizado. Né? A gente tem uma manifestação. Você transformar produtos em produtos que não são vistos, mas continuam com a mesma propriedade, não é a melhor solução. Né? Agora, existem outras tecnologias que estão sendo testadas, mas ainda você não tem essa comprovação. Enquanto você não tem isso, como eu disse, a gente é uma entidade muito baseada na ciência e na tecnologia, né? Em fatos, estudos comprovados. Né? Então, enquanto não tem isso, a gente mantém o posicionamento de não apoiar o oxibiodegradável. Ele não é a solução. Né? E a questão do PLA, dos compostáveis? Essa pergunta eu falo para todo mundo. A gente não tem saneamento básico no país inteiro. Imagina a gente ter composteira. Eu acho inviável, mas isso é uma opinião particular minha. Como vocês se posicionam em relação ao PLA? Olha, a decisão, eu acho que a gente tem que tomar cuidado assim. A decisão individual de escolher matéria-prima é do empresário, né? Eu acho que assim, tudo tem que cumprir sua função técnica, tudo tem que cumprir sua função como produto, né? Sem ter dando menos externalidade negativa para a sociedade. Óbvio. Isso é uma decisão. Se eu tenho um produto que, ao utilizá-lo, no caso do PLA, ele gera externalidade negativa, como, por exemplo, eu utilizar na agricultura, em que aquilo vai ser absorvido pela terra, eu não vejo nenhum óbice, porque aquilo foi feito para isso. Você tem a própria biodegradação dentro do próprio sistema. Isso até é uma questão de circularidade. Sim. Né? Agora, eu não vejo isso como uma alternativa, que é o que, né, tem se ventilado aí nas legislações, que é você utilizar esse tipo de produto para fabricar embalagens, para que você possa descartar em qualquer lugar, jogar na rua, jogar em qualquer lugar, porque ele vai ser menos agressivo do que um plástico de fonte tradicional. O próprio consumidor, quando vê ali biodegradável, compostável, incita o cara a jogar na rua, né? Existem estudos que falam isso, né? Porque assim, ou na rua, ou descartar de forma incorreta. Porque, na verdade, assim, me parece, as argumentações, às vezes, me parece que assim, a gente precisa criar um produto em que a gente joga ele em qualquer lugar e ele suma. Eu acho que tem uma mentalidade que é assim, o dia que a gente criar um produto que a gente joga em qualquer lugar e ele suma, a gente chegou no ótimo. Mas a gente está promovendo uma ação do ser humano que é jogar em qualquer lugar. Não existe jogar em qualquer lugar. As coisas têm função. Né? Então, se eu tenho um produto... Eu penso que se você volta para a economia linear, não tem sentido se a gente está fazendo o trânsito para a economia circular. Né? Sim, as coisas têm sua função. Se eu criei um negócio para ele ser compostável, eu tenho que levá-lo para compostagem. Se eu levei ele para biodegradar, eu tenho que levar ele para as condições de biodegradação. Se eu criei ele para ser reciclado, eu tenho que levá-lo para reciclar. Né?
Tudo tem uma função e tem um papel fundamental do consumidor, né, de todos os atores, não só do consumidor, mas do consumidor para destinar, do fabricante para recolher, e todos os atores da cadeia. Bom, eu participei com vocês, eu fui assistir, achei muito interessante o workshop do Descomplicando o Plástico. Foram apresentados dados importantes sobre o setor. O que esses números revelam sobre a real importância do plástico para a economia circular brasileira? A ideia do evento foi levar especialistas técnicos para mostrar para a imprensa, né, para o grande público, né, o não especializado, da importância do plástico. Né? Porque, assim, uma coisa é eu, como associação de classe, como produtor do plástico, estar falando do meu produto. É mais ou menos como a gente fala dos nossos filhos. Sim, claro. Não tem queixas, né? Mas a outra coisa é, dentro da nossa lógica de levar a ciência e levar a técnica, a gente levou especialistas para falarem. E casos de empresas que fazem na circularidade. Eu acho que isso é importante para mostrar para as pessoas a importância do plástico e, sobretudo, alguns mitos e o trade-off, né? Ou seja, quando a gente faz a troca de um produto por outro, o risco que a gente está correndo. Mas isso dito por quem estuda isso durante muito tempo. Né? No caso, o CTEA, que é o Centro de Tecnologia de Embalagem de Alimentos, sim, é uma referência na América. Espetacular aquela palestra. Então, aquilo, a professora Heloísa é uma pessoa sensacional, uma estudiosa, uma das principais mulheres da América Latina, entre as 100 maiores. Então, assim, a gente levou ali gente que está há muito tempo trabalhando nos laboratórios, nas bancadas de biblioteca, estudando essa questão. Então, é impossível você dizer, não, essa pessoa não sabe o que ela está falando, essa pessoa foi cooptada pelo setor para poder falar isso. Não. Isso é uma falta de respeito, inclusive, com aquela pessoa. Mesmo porque ela recebe todo tipo de material lá no CTEA, né? Exatamente. Ela trabalha com todo tipo de embalagem. O plástico faz parte do cotidiano, mas muitas vezes ele é tratado como vilão. Qual é o real impacto do plástico no olhar técnico e científico, desmistificando as falácias, no seu ponto de vista? Olha, a decisão, de novo, né? A decisão de se utilizar plástico, ela é tomada por alguns motivos, né? É como se a gente estivesse dizendo que quem usa plástico é um completo imbecil. Essa discussão me parece isso. E aí, o que estão tentando colocar. Óbvio. Exatamente. Assim, você usa plástico, você é um cara completamente imbecil. Essas decisões, elas são feitas, são técnicas, muitas vezes, na sua grande maioria. Por que as pessoas usam plástico? Porque você tem um produto que promove soluções que outros produtos não promovem, com a mesma qualidade e muitas vezes com o mesmo preço. Né? Isso não quer dizer que o plástico é barato, isso é desprezível, porque você tem a possibilidade de ter um produto em que você consegue fazer com maior facilidade. Né? Você tem menos efeitos negativos na sua produção. Por isso que ele se torna barato. E aí, eu vou dizer um exemplo. A gente não conseguiria consumir a quantidade de proteína que a sociedade consome se não fosse por plástico. Sim, conta de vida útil. Né? A gente não conseguiria ter a qualidade e a asepsia hospitalar que a gente tem hoje se não fosse por plástico. E a gente não conseguiria, eu acho que, infelizmente, né, o período não foi muito feliz, mas a vida é muito pedagógica. E o período da pandemia foi muito pedagógico, em que a gente teve, né, a eficiência, o dia a dia das pessoas manipulando o plástico e vendo o produto protegido. Né? Exatamente. E a sua própria proteção, com as máscaras, com aquelas outras... Face shield. Com a face shield, exatamente. Com as luvas, com as embalagens de álcool, com as seringas. Ou seja, você tem uma lista de produtos plásticos que pessoas começaram a manusear. E no seu próprio dia a dia, quando você ficou trancado 2 anos em casa, fazendo essa limpeza, você só conseguia limpar os produtos porque eles eram de plástico, passar álcool. Os produtos que eram de papel, você tinha que deixar ele de quarentena. Que você não conseguia fazer asepsia direito. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que você começou a fazer as compras, né? O e-commerce cresceu absurdamente e tudo vinha o quê?
embalado em plástico. Tudo. Então você começou a ter a noção de que, puxa, olha quanto que eu consumo e o que eu preciso destinar. O papel com plastificado, né? Papel plastificado e por aí vai, e vários outros produtos. Então você começou a ter ali uma dimensão de que quando você consome, você gera resíduo também. Sim. Então esse período foi muito pedagógico em função disso. Esse período da pandemia, nós vimos faltar tudo, né? Faltou todo tipo de material e ali também mostrou para a gente que a gente não tem material suficiente aqui para manter o mercado brasileiro. Então, se entra, por exemplo, uma empresa de fora fazendo o compostável e hoje aprova uma lei, que nem aquela 2524 que estava lá, que era para usar os materiais compostáveis, eu não vejo eles atendendo 2% do mercado, nem 1% do mercado. Não existe produção local para isso, né? Eu acho que tem a questão da oferta, isso é claro, e tem a questão da usabilidade. Tem produtos que você não consegue, não pode utilizar. Você tem uma questão técnica. Sim, né? Se é um pouco mais aquecido, ele derrete. Exatamente. E se você tem, depende do contato que você tem também com o tipo de material, você não é adequado, né? Eu acho que tudo tem o seu uso. Né? Agora, é importante a gente tomar um pouco de cuidado nessa obrigatoriedade de você determinar para o empresário que material que ele tem que utilizar. Quem determina isso são questões técnicas, não são questões legislativas. Ontem eu estava numa reunião junto com a prefeitura do município, fui chamado que vai abrir uns cursos federais e estão estruturando. E eu dei uma sugestão, que quando eles fizerem a formação da equipe de marketing ou de um designer, que ele tenha em mente a economia circular, que a economia circular seja inserida no quadro de conteúdo dele, né? Não, isso é fundamental. Eu acho que a gente ainda está muito devagar nessa discussão de circularidade, né? É óbvio que a gente começa sempre pela zona de conforto, né? A gente sempre acha que circularidade é reciclagem. A reciclagem é uma parte da economia circular. Sim, né? com certeza. Eu acho que tem os novos materiais, os biomateriais contribuem para a circularidade também, claro. onde ele é aplicável. Você tem o design, né? E aí você tem novos modelos de negócio, tem uma gama de vetores, né, para a circularidade. Né? Então, acho que a gente começar a discutir isso e a trazer o design é fundamental. Acho que ele é o início de tudo, porque quando eu estou criando um produto, as suas funcionalidades, né, eu tenho que pensar não só na sua funcionalidade, mas na sua vida. Sim. Então, eu tenho que trazer tudo isso para essa composição. Né? E quando eu estou fazendo isso, eu estou pensando na vida, eu tenho que ter um olhar sistêmico. O produto cumprindo a sua função de embalar e proteger com as suas propriedades, ele com a sua proteção no ponto de venda, ele sendo manuseado pelo consumidor, ele sendo descartado pelo consumidor, ele sendo reciclado, sendo separado, né, pela cooperativa ou pelo atacadista, ele sendo reciclado pelo reciclador. Então, tudo isso são funções que ele tem que cumprir. Essa facilidade, para que seja lá na frente um produto que atendeu todas essas fases, facilitou essa fase. Né? Essa é a função do produto, do design para a circularidade. A questão da economia circular, a gente está tentando escrever um projeto de lei, que eu até pedi a ajuda de vocês também, para desoneração, pelo menos no estado de São Paulo, dos recicladores. Porque esse material já foi tributado, bitributado, tritributado, e o cara que vai lá e tira aquilo que eu falo que o lixo, porque quando ele vai para o aterro ele é lixo. Então o lixo ele é tributo que a gente paga e é despesa para o governo. Então, se a gente consegue dar incentivo para o reciclador, o governo para de gastar e ainda vai ganhar na venda do produto final. Então, esse é o tipo de legislação que a gente está tentando colocar para ajudar as classes, as entidades que, tipo, o catador ou a própria associação, a diminuir a despesa para que consiga fazer mais receita e reciclar cada vez mais também, né? Isso ajudaria bastante. Sim. A desoneração ela é fundamental e eu diria até mais, porque assim, quando a gente compra o resíduo, né, o reciclador, que é o meu associado, e quando ele compra um resíduo separado, ele tem essa tributação que ele vai ter que levar para frente.
né? Se você desonera isso, você diminui o valor, o preço desse produto comprado, você consegue dar um valor maior para a cooperativa e você vai desonerando a cadeia. Qual a importância disso? Você criar essa fluidez de compra de resíduo. Agora, é muito importante que a gente comece a pensar também na desoneração de produtos reciclados. No produto que é reciclado. Sim. Não no resíduos também só. Eu acho que é tudo. No produto. Porque aí você consegue incentivar a compra do consumidor. Eu acho que isso é importante também. Porque o consumidor, ele é o cara que é o final. É o final e início, né? Mas Sim. é ele que toma a decisão de comprar ou não. Não é? Então, se a gente começa também a trazer essa desoneração, você consegue também a ter um impulso. Em algum momento, que essa cadeia está estabelecida, ela está estruturada, não necessariamente esse produto precisa continuar. Porque uma hora, quando a cadeia ganha eficiência, o produto fica mais barato. Sim, com certeza. Então, você muda. Então, isso é política pública. Quando ganha escala, ele vai ficar mais barato. Certo? Óbvio. E aí, você tira a política pública e começa a fazer outra coisa. No caso da legislação, eu acho que isso é um trabalho que há muito tempo vem sendo feito. Eu acho que é fundamental ter a Assembleia Legislativa junto com esse tema. Só que eu acho que a gente precisava também pensar em formas da gente... não só a questão do tributo, mas a questão do apoio à cooperativa. Isso é fundamental. Do apoio à cooperativa. Precisa muito. Para que a gente, exatamente, nessa transição até que a estrutura esteja funcionando, a cooperativa possa estar estruturada. Né? A gente, no Brasil, teve 2 grandes desafios que eu pude participar mais de perto, que o primeiro foi o processo de qualificação e criação de fornecedores da Petrobras, na década de 80, 90, sobretudo na década de 90, e do Fome Zero, em que você acabou no governo Fernando Henrique Cardoso com a fome no Brasil, com o programa Fome Zero, Comunidade Solidária. Esses 2 programas eram coisas inatingíveis. Como é que a Petrobras não tinha fornecedor local, nem de parafuso? Sim. Você desenvolveu durante 10, 15, 20 anos fornecedores no Brasil e hoje você tem uma gama de fornecedores nacionais. E a fome, que é um negócio inimaginável num país desse aqui, você também conseguiu diminuir e acabar, tirar o Brasil do mapa da fome, por aí vai. São grandes desafios que você consegue fazendo com políticas públicas. E com parcerias com o setor privado. Essa é a diferença. No caso do resíduo, da circularidade, as cooperativas elas têm que ser tratadas como fornecedores. Elas são fornecedores. Sim, são empresas. Não é política social que vai resolver aquilo. A política social é uma parte. Política social é complementar. Sim. Né? É uma política de competitividade, de remuneração, de facilitação ao acesso ao capital. Às vezes a gente fala, não, tem que qualificar as cooperativas. Quem disse? Às vezes não é uma questão de qualificação. Às vezes é uma qualificação um capital de giro. Às vezes é um treinamento na questão de segurança de NR, né? É você tornar aquilo um empreendimento, porque aquilo é teu fornecedor. Seu fornecedor é ruim, seu produto é ruim. O que eu vejo, que nem o professor Marcos Iorio teve aqui, fazendo um podcast comigo semana passada, e ele me mostrou a transição das cooperativas, que ele ajuda a cooperativa a fazer uma transição, sair daquela área completamente insalubre para uma fábrica, vira uma fábrica de materiais reciclados. Então, é espetacular, só que depende de iniciativa privada ajudar. Exato. E aí o duro é você pôr a mão no bolso do cara da iniciativa privada. É igual o projeto que nós temos do Instituto Sou do Plástico, que ele é fantástico. Nós estamos levando educação para as crianças, para os jovens, e para que eles levem essa cultura para dentro de casa, que é muito mais difícil nós levarmos para eles do que eles. Eles são mais... os pais são mais receptivos com os filhos quando vêm com uma ideia de logística reversa ou de economia circular. E é muito difícil você trazer o pessoal para dentro do instituto ou mesmo para dentro da ajuda cooperativa. Agora, esse mesmo cara que não ajuda a cooperativa, ele vai lá, põe uma caixinha, bate foto com a pessoa da cooperativa. Isso a gente vê bastante.
Exatamente. Assim, o setor... Eu acho que tem uma parte do setor privado, tem política pública de competitividade, mas tem a parte do setor privado e que é essa ideia. Se eu tenho um fornecedor que não me atende, ele vai comprometer minha cadeia produtiva. Se eu não tenho material qualificado, separado, de qualidade, constante, eu vou ter problema na fabricação da minha resina reciclada. Então isso, se eu tenho um cara, um parceiro que me fornece constante, com qualidade, né, e eu posso ajudar, né, eu posso participar disso, não é ajudar, é participar, eu consigo ter uma cadeia organizada. Então, assim, se a gente conseguiu para a Petrobras, por que a gente não consegue? Eu acho que o desafio é igual. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Agora, isso tem que vir com uma política pública e isso tem que vir também com uma política de competitividade do setor privado. Né? Quando eu faço a desoneração e eu diminuo isso aí, eu posso atrelar, por exemplo, as desonerações a investimentos em cooperativa. Sim. Eu posso atrelar. Eu tenho a lei de incentivo à reciclagem, que eu uso meu imposto de renda para poder investir. É uma outra oportunidade, é uma outra possibilidade. Claro que uma boa parte dos recicladores não são lucro real, não tem imposto de renda. Sim. Mas você tem a cadeia. Não é só o reciclador, o transformador que usa a resina reciclada também. E, de novo, o usuário, o end user, também. Né? Agora, quando a gente tiver uma legislação obrigando o conteúdo reciclado, aí essa cadeia vai ter que se organizar. Quem chegar na frente já tiver com ela organizada, sai na frente. Claro. E o que você vê de mito que ficam falando do plástico, notícias, fake news, que mais incomoda, assim, que está na trending top? Eu combato isso todo dia, né? Mas vocês também. Mas o que vocês veem, assim, de falácia sobre os materiais plásticos que mais incomoda a Biplast hoje? Eu acho que hoje, né, você tem duas palavras-chave aí, né? Você tem o bisfenol e microplástico. Bisfenol e microplástico são as tendências, mega trends aí da questão. Do bisfenol é uma coisa que você fala. O bisfenol ele é muito restrito, né, ao policarbonato, né? Não é coisa de consumo, de uso. Exatamente, não se utiliza. E o caso do microplástico é a questão assim, você tem uma contaminação física, como qualquer PM2, que é partícula suspensa, então cimento, asfalto, ar, tudo que está suspenso no ar, isso é contaminante para o ser humano. Lavou a roupa, vai também. Vai também. Então, isso, e dentro dos PM2, além de todos esses materiais que eu falei, cimento, aço, que são partículas que saem de tudo que a gente vive, tem plástico, microplástico também. Isso está no nosso organismo? Isso está no nosso organismo, em qualidade, em quantidades que não tem problema nenhum. A gente tem uma série de produtos dentro do nosso organismo. Sim. O PM2, né, e o PM5 são produtos que a própria ONU já diz existem. Em cidades mais poluídas tem mais, em cidades menos poluídas os seres humanos têm menos. Isso são contaminações físicas, são de partículas. Quando você transforma essa contaminação física dizendo que há contaminação fisiológica, o que é isso? Essas partículas de microplásticos que estão dentro do nosso corpo se transformam em... Elas têm contaminação fisiológica, há transferência de algum produto para o corpo humano, isso não é comprovado até hoje. Não existe essa comprovação. Essa semana saiu uma reportagem que acharam um cordão umbilical. Exatamente. Microplástico, né? Que é uma contaminação física. E se provavelmente deve analisar esse cordão, você vai achar outros produtos que a gente inala e que vai entrando no nosso corpo, né? Então, essa contaminação física há. Há migração? Não. Né? Agora, esse próprio estudo que você trouxe, existe lá um parágrafo, eu estou falando isso porque eu recebi isso, né, fiz a leitura e a gente lá... Precisa ter mais evidência, precisamos mudar a metodologia, precisamos ampliar a amostra, blá, 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 blá. Sempre é isso, sempre é isso. Não há evidência. O estudo é sempre aberto, né? Estudo aberto. Tem uma discussão dentro da academia, da metodologia científica, é que assim, você tem tipos de estudos. Você tem um estudo que é de nível 1 e estudo de nível 5. O 1 é quando você faz o primeiro, tem uma amostra, o segundo você amplia a amostra, o terceiro... Aí... Quando você vai para o 4, 5, são pesquisas muito mais sofisticadas, que você tem grupo de controle por muito mais tempo, com investimento gigantesco, até chegar na 5. A gente está tudo no nível 1.
Caramba. Quase todas estão em nível 1, no máximo nível 2. Não é nada. Você carece, então assim, todos eles precisamos de mais evidência. Por que você diz isso? Tem uma questão que existe, se eu preciso de mais evidência, eu vou precisar de mais investimento na minha pesquisa. Você não quer financiar? Mas isso não é só a questão de microplástico, tem vários outros. Mas isso é uma questão de sobrevivência das pesquisas da universidade. E teve uma outra que saiu há um mês atrás, falando que a garrafa de vidro tem mais microplástico do que uma de plástico, por conta da tinta, né? E se você vai trazendo, né? Então, acho que assim, a contraposição, ela é factível e fácil de fazer. Agora, quando você tem uma discussão, né? A gente está no meio, que eu digo, acho que a lei mais importante para o setor, que está sendo discutida no Congresso, ou não está tão discutida, mas está no Congresso, é a lei da fake news. Por quê? Quando a gente criar essa questão da responsabilidade de quem colocou a informação, que aquilo seja verdadeiro, de que aquilo seja fato, eu acho que isso muda um pouco essa questão. Porque do jeito que a gente está hoje, eu vou te trazer um exemplo. A Jovem Pan, ela divulgou um vídeo dizendo de um estudo que dizia que plástico dava câncer. Era isso. Quando você olha o estudo, e é isso que eu faço diariamente... Essa é a chamada, né? Era chamado. Quando você olha o estudo, ele diz o seguinte: pessoas que têm metástase, ou seja, já estão com câncer, elas podem ter uma aceleração de tantos por cento bem pequena do seu quadro. Mas ainda precisa testar. Pode ter, precisa testar. Essas são as palavras. E são pessoas. Então, ele não causa câncer. No máximo, você poderia. Ele pode acelerar a metástase. O processo da metástase. Quando você faz essa inquisição ao programa, você não tem resposta, você não tem responsabilidade disso. Pô, tem que rever isso. Conclua o estudo e venha com ele. Exatamente. Pronto. E aí aceito pela comunidade. Exatamente. Inteira. E aí você tem também a questão da crise. Então, além da crise de narrativa, né, de fake news que a gente tem na sociedade, a gente tem também uma crise do jornalismo científico. Se você olhar, porque isso é questão de jornalismo científico. Se eu estou reportando ciência, eu tenho que ter know-how para interpretar essa ciência. Não adianta a questão dos plásticos pretos, que o próprio estudo tinha errado em 3 zeros. Você viu alguma retificação disso? Não. Não tem retificação. Não tem. Então é um serviço. E nós temos também um problema gigantesco, né? A internet é uma coisa fantástica. Você vê os caras na Índia, o jeito que eles trabalham, a maneira que são as microfábricas. A gente não pode generalizar, mas existem muitas microfábricas que os caras jogam um monte de material no chão, vai reciclando, pisando em cima, sem higiene nenhuma, e o cara fabrica uma colher, o cara fabrica peças plásticas e vende, que é o chamado balato aqui, né? Então, você vai comprar um equipamento para sua cozinha, uma colher ou alguma coisa que tenha procedência, que tenha bandeira do Inmetro, que tenha Anvisa, ele está laudado, você pode usar, seja ele preto, branco, azul ou qualquer outra cor. Agora, quando você vai e compra uma coisa sem procedência, então já o sem procedência já te fala que ele pode ter várias coisas que não deveria ter, porque ele não é homologado, mas é o balato. E essas pessoas que falam muito sobre isso, eles trazem esse tema sem saber o motivo real que é esse, né? Sim, mas isso é tudo produto, né? Eu acho que essa questão de você não ter a procedência do que você consome e você tomar sua decisão única e exclusivamente por preço, ela te dá riscos. Agora, nesse caso, ou seja, você tem uma legislação para importação. Você tem licenças de importação de produtos. Ah, mas entra, né? Sim, mas eu estou falando, isso aí são casos de exceção. Né? É igual sonegação de imposto, é igual fraude, essas são questões de polícia ou de fiscalização. Né? Não é o normal, não é o cotidiano. Né? As empresas elas que estão no Brasil e que importam, né, esses produtos, elas estão sujeitas a legislações de fiscalização. Agora, quem frauda isso é uma questão de polícia, né? Ou uma questão de vigilância. E se você compra um material desse, a responsabilidade é total sua. Você vai levar para sua casa, né? Exato. Então, é muito complicado generalizar e falar que toda colher de plástico preto, que a gente vê um monte,
toda colher de plástico preta, ela contamina o seu alimento, automaticamente contamina você, né? Sim, sim. Na mesa redonda Recicla Brasil, discutiu muito o conteúdo do futuro do reciclado e sobre a importância de garantir a rastreabilidade do plástico com um selo de rastreabilidade que fortalece a confiança do consumidor final. Como você vê esse selo sendo aplicado? Como funcionaria isso? Hoje a gente já tem 16 empresas que utilizam a plataforma, né? A plataforma, na verdade, o que ela pega? Ela pega o resíduo e mostra aonde esse resíduo foi parar, né? Então, depois que o reciclador compra o resíduo, o que isso daí virou? Então, eu consigo na plataforma saber qual é o destino final, que produto virou e quantos por cento tem naquele produto. Ali, eu acho que a gente tem efetivamente um monitoramento, né, e uma rastreabilidade da circularidade dos materiais, o que aquilo virou. Eu consigo, para o end user, que é o usuário final da embalagem, trazer a informação de qual é o conteúdo reciclado, quantos por cento tem de conteúdo reciclado ali. Esse end user pode usar isso como uma forma de conversar com o consumidor, né? E eu acho que isso é extremamente importante, né? Você começar a levar para o consumidor que aquele produto tem circularidade, que aquele produto efetivamente é sustentável, né? Sem greenwashing, com comprovação. E você consegue trazer segurança jurídica para a cadeia e padronizar. Porque quando você está fazendo isso, né, a gente é um projeto da Biplast junto com a BDI, que é um órgão do governo federal, você dá uma segurança jurídica para quem está usando a plataforma, para você poder dar a qualificação que aquele produto tem origem, tem rastreabilidade. Então, eu comprei de tal cooperativa, tal reciclador fez a resina, tal transformador fez, e esse produto vai estar com selo, ele tem 20%, por exemplo, de conteúdo reciclado. Então, a hora que eu olhar e bater o quiser, né, eu consigo olhar da onde vem esse resíduo, quem fez, etc. e tal, e se efetivamente tem 20% de conteúdo reciclado. Paulo, você vê algum risco do Brasil no processo de economia circular, quando começar a reciclar mesmo, que tiver obrigatoriedade de volume, você vê o risco de subir muito o preço do material reciclado, ou vai existir um regramento para que isso não aconteça? Olha, isso é uma questão imprevisível, pelo seguinte, se a gente for olhar a estrutura, os recicladores têm capacidade produtiva, os transformadores têm capacidade produtiva. Eu acho que talvez a gente tenha algum problema inicial no fornecimento de resíduo, que quando a gente olha para as cooperativas, tem material, né? Sim. Toda mudança, ela carece de alguma reestruturação. Claro. Então, você provavelmente vai ter em algum momento uma reestruturação, talvez regionalmente alguma falta de material, mas eu acredito que no curto prazo consiga se resolver. Eu acho que essa um pouco a ideia. E eu vou te trazer o exemplo. Quando a gente não era obrigado a ter logística reversa, a preocupação era a mesma. Pô, mas como é que a gente vai fazer a logística reversa? Não tem resíduo, como é que a gente vai trazer de volta? Quem que vai trazer de volta? E hoje a gente está aí, 24%, 25% das embalagens de plástico tem logística reversa, são recicladas. Sim. Toda mudança, né, ela não é ótima, vamos dizer. Ela não no curto prazo. Ela é subótima. Né? Em qualquer esfera da vida da gente, ela é subótima. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e não tem certeza. Né? Ela pode acontecer um negócio de superestimar, dar muito certo, né? E você fazer funcionar diretamente, ou seja, a quantidade de recuperada está ok, a quantidade reciclada está ok e a venda está ok. Mas pode, por outro lado, em algum momento, essa cadeia ter algum buraco. Né? A garrafa já tem um mercado consolidado. Já tem, 55%, já faz isso, né? 56% já tem, que se você olhar na década de 80, não era. Não. Né? Você vai... E aí você força alguns investimentos, que é o que a gente estava falando lá atrás. Em algum momento, quem tiver já estruturado com seus fornecedores, organizado com seus fornecedores, vai ter menos dificuldade de se adaptar a quem não está. Então, para alguns vai ser um super ótimo e para outros vai ser um subótimo, porque ele não está organizado. Entendi. Né? E o que você achou da reabertura dos materiais dos recicláveis importados?
Vamos lá. Acho que tem uma questão de nomenclatura, né? O que está sendo importado são flakes de PET. Tá. Né? Já tem, isso é um resíduo industrializado. Ele não é um resíduo. Então, tem uma discussão aí que não é conceitual. Ela é processual, é de um produto. O flake é um produto completamente diferente do resíduo. Né? Então, A abertura foi só para flake. Só para flake de PET, né? De resíduo. Na verdade, assim, a proibição, né? Foi a proibição. O governo está proibindo, né, a importação de resíduo. Mas o flake não é resíduo. O flake é um produto industrial, ele já teve uma transformação. Eu mudei a tip dele. Já de novo, né? Eu já mudei a tip dele. Se eu tenho um salto de NCM ou de IPI, de tip, é outro produto. É igual você, quando você compra o IP, você tem a tip de aço e tem a tip do teu produto. Sim. Você tem um salto aí. No Descomplicando o Plástico foram mostrados cases de sucesso como a ADS Tigre, Val Group, Impev. Quais iniciativas você destacaria como exemplos de quem está fazendo acontecer na prática a economia circular? Se a gente for, eu acho que essas 3 empresas, a gente levou porque são empresas, são casos que a gente conhecia mais de perto, são empresas muito próximas do dia a dia da associação, mas a gente tem uma série de outras. Eu vi um dos cases da Val Group que ela lançou agora um material mono que é totalmente reciclável. Exatamente. Tem muita gente fazendo ações, né? E acho que esse é o grande desafio da associação, é tentar captar isso para poder trazer para o grande público, né? E essa é um pouco a nossa função. A gente tem um projeto que é a Rede pela Circularidade do Plásticos, que já tem 7 anos, né? A gente tem lá petroquímicas, transformadores, varejo, end user, recicladores e cooperativas. Todos eles estão lá representados. Então, 70 empresas participam da rede, com projetos voltados para a circularidade, né? Então, ali você tem, por exemplo, o Retorna 2.0, que já está na sua segunda versão, em que você é uma plataforma que a gente trouxe da Europa. É uma plataforma que ela mapeia a reciclabilidade da embalagem. Então, quando você vai criar a sua embalagem, fazer o design, você ali consegue medir a reciclabilidade dela. Só que o que a gente fez? A Europa é desse tamanho. O Brasil é desse tamanho. Sim, claro. Lá é muito então, eu mais tenho que olhar a regionalização. Então, a gente fez por regiões no Brasil. Um produto... Obrigado. Opa, aí sim, saúde. Um produto que é reciclável aqui no Sudeste, às vezes não é em outra região. E vice-versa. Às vezes um produto que é reciclável na região Norte, às vezes não é reciclável. Por quê? Porque tem a ver com a infraestrutura das cooperativas, a infraestrutura dos recicladores, o mercado consumidor. Então, essa plataforma ela faz essa medida para você saber o quão reciclável é teu produto, né? Então, dentro da questão de design. Tem um outro projeto que ele é o Circulaflex, que ele está a questão das embalagens flexíveis e de multicamadas. Então, projetos para tentar fazer a logística reversa, tentar diminuir a quantidade desses produtos parados nas cooperativas. Você tem então projetos e trabalhos em que a cadeia vem atuando, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um problema complexo, não tem uma solução individual. Eu acho que a gente tem trazer a cadeia junto para poder... Eu fui num reciclador ali, na verdade ele não é reciclador, ele é um captador de materiais reciclados ali no Paris. Ele estava falando para mim que só de sacos plásticos que gira ali no centro, no Paris, ele é o maior comprador. Ele tem uma rotatividade de 200 toneladas de material. Todo mês ele tem quem compra e vira saco de lixo. Eu vi a planta da Extrusa Pac, que nós até levamos para a feira também, fazendo a planta da Extrusa Pac, ela pega esses sacos todos, recicla e faz o saco de lixo deles, que chama Pac Lixo. Então, a circularidade ela só não acontece realmente se o material não for tratado da maneira correta, assim como você vai numa esteira e vê uma embalagem vindo com uma fralda suja dentro, né? Isso é, no mínimo, falta de respeito ou falta de conhecimento até da pessoa que está mandando isso pro lixo, né? Sim.
Eu acho que eu falo, a questão é sistêmica. Então, como é que a cooperativa tem seu papel e né, precisamos das políticas para poder apoiá-la, o reciclador, a mesma coisa, o transformador, o end user, o consumidor, o poder público, todos eles têm seu papel. Né? No caso do consumidor, que é o exemplo que você trouxe, ainda falta muita comunicação. Né? Às vezes a gente fala assim, a gente tem que educar. O setor privado não educa. Não educa. Não educa. Quem educa é o poder público. Está na legislação constitucional que é uma prerrogativa do Estado, educar. O que a gente pode e deve é comunicar. Né? A gente não pode ter a pretensão de educar. A gente vai comunicar, mobilizar. E eu acho que esse é o nosso papel. Né? Comunicar e trazer essas informações para a sociedade. Né? Porque a educação, a gente pode contribuir com o educador. Né, na escola, o trabalho que vocês fazem, né, eu acho isso super importante, que é contribuir com o equipamento de educação, trazendo informações e comunicação sobre um determinado produto. Eu acho que isso é fundamental. O que eu achei legal, eles levantaram a bandeira já de querer entender a circularidade dos produtos. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo convidou a gente, foi eu, o Júnior e o Sidney. Nós fomos pelo Instituto Sou do Plástico numa reunião na secretaria, que eles queriam entender o que a gente estava fazendo. Aí depois nos convidou para uma próxima reunião para ver se isso pode entrar na grade curricular. Então, se a gente conseguir reciclar num ambiente pequeno, aquilo que eu sempre falo, a gente faz no micro, imagino que a indústria não está pronta para fazer no macro. Né? O macro é chegar o material na ponta. Aqui em Atibaia tem uma empresa que o cara recicla polietileno e polipropileno, faz aqueles brinquedões, chega material todo ruim para ele lava, limpa e faz aqueles brinquedos. Então, a circularidade do material plástico ela é extremamente eficaz, consumo baixo de energia e consumo de água é pífio, né? Porque é só de refrigeração de passagem, né? Não é que nem o papel que absorve, evapora. A gente tem fábrica de plástico longe de rio, né? De papel não tem. Sim. O grande vantagem do setor plástico assim, é o que a gente sempre, em toda eleição, toda pré-eleição, a gente tem levado aos candidatos esse ativo. A indústria plástica ela pode ser colocada em qualquer lugar. Se você vai na China, você tem prédios com empresas plásticas Sim. dentro dos seus apartamentos. Ela tem baixa utilização de água, circuito fechado, né? Energia relativamente não é tão alta igual outros setores. Ela tem uma empregabilidade de mão de obra grande e ela normalmente é pequena. Ela consegue ser pequena, modular, etc. Então, ela pode conviver na urbe, junto dentro das cidades, no limite urbano. Então, ela é um agregador, um gerador de renda, um gerador de emprego e é um gerador de produto. Né? E ela sendo circular, ela é complementar à questão da circularidade das cidades. A cidade inteligente hoje ela é circular. Então, a gente está falando, cidade inteligente. Cidade inteligente é o quê? Mobilidade, né? Energia verde, circularidade. Então, e tudo isso tem plástico. Você não faz mobilidade sem plástico. Não, todos os carros, todos os gadgets, né, são tudo plástico. A energia, idem, as placas, todas as questões, os geradores hoje são todos de plástico, né? De geração eólica, geração solar e por aí vai. E quando você fala de cidade sustentável, é isso que a gente está falando, né? De você ter gestão do seu resíduo e isso ser circular. Né? Então, o plástico também está presente no futuro. Né? Então, Sim. Cidade sustentável é isso, cidade inteligente é isso. Né? A questão da colherzinha de papel, copinho de papel. Hoje você entra num avião, é muito comum você receber um copinho de papel que aquilo vai para o lixo. Né? Ele não é reciclado. Ou se ele for reciclado, ele vai ser reciclado por um produto que, como ele está plastificado por dentro, a delaminação já é complicada, mas eles fazem no hidrapulper, tira aquela camada de plástico que vai virar resíduo, lixo, e o papel segue para ser beneficiado, virar caixa ou algum outro produto. E em relação a isso, de substituição de embalagens primárias para embalagens de papel, o que você vê a curto prazo? Você vê que existe capacidade de transformação com shelf life de produto
do jeito que é hoje, indo para o papel? Eu acho que as coisas têm função técnica, assim, tem tecnologia para você substituir? Eu acho que a grande pergunta é essa. Eu, né? Na minha opinião, não. Entendeu? Você não tem tecnologia, você não consegue manter as propriedades. O papel está se movimentando? Sim, todos os setores estão se movimentando. Isso é legítimo. Mas quando você perde mercado, você tem que correr mesmo. Isso é legítimo, né? Eu acho que não é essa a questão. A questão eu acho que está naquilo que a gente já conversou, que é no discurso, né? Ou seja, na narrativa. Eu acho que a narrativa às vezes fica um pouco fora da ética concorrencial. A narrativa às vezes migra para esse lado. Isso é um sinal que, né, a gente está indo num caminho tirando mercados, né? Assim foi com o de aço em vários mercados, de papel a mesma coisa. Eu não consigo entender numa embalagem simples, que é uma embalagem de ovos. O cara faz a tampa da embalagem de ovos em PET e a bandeja de baixo é em papel. O PET precisa de homologação da Anvisa e o papel que está embaixo não precisa. Isso é um ponto que quem leva essa informação para frente para que os dois tenham homologação? É a função de quem, né? Não, a função é do órgão fiscalizador. Eu acho que a gente poderia... essa informação, né, por exemplo, ela é um fator de competitividade que seria ser positivo ao plástico. A gente está homologado. A gente tem Exato. o ok da Anvisa. Mas olha só, nessa narrativa, né, quando você está falando do bisfenol, quando você está falando que tem BPA nos polipropileno de embalagens, né, para guardar, né, de utilidade doméstica, etc. Tal, você está trazendo um monte de informação falsa. Sim. E está desqualificando o órgão de vigilância sanitária. É um órgão técnico. Então, tem inclusive um ataque indireto à própria legislação e ao próprio órgão institucional, que é a vigilância sanitária. Se ele autoriza, né, se ele te dá isso, porque aquilo passou por teste, aquilo passou por homologação. Quando você tem uma narrativa dessa, você está desqualificando esse órgão para poder desqualificar um produto. Sim. Então, a primeira coisa é a desqualificação do órgão. Né? Eu acho que talvez seja uma possibilidade, e é o que a gente vem trabalhando, de qualificar o órgão. Ó, isso aqui tem Anvisa, isso aqui tem vigilância sanitária, isso aqui passa por homologação e tal. E os outros produtos? Desafio os outros produtos a terem. É mais ou menos como a questão da rastreabilidade. Nós estamos fazendo para o plástico. Faça para o papel. Tá aberto o desafio para os outros setores também fazerem essa rastreabilidade. E existem alguns acordos internacionais acontecendo para nos ajudar a fazer essa circularidade de materiais? Estamos pegando base de outros países? Ou a legislação que está sendo tramitada aqui é toda escrita, fechada por aqui mesmo? A gente tem aqui no país, e a gente vê isso com muita frequência, a gente não cria muita coisa. A gente sempre copia muita coisa. E a gente sempre tem essa dificuldade às vezes, de mostrar para a sociedade que, às vezes, o que você está copiando não necessariamente é cabível ao nosso país. Então, quando eu tenho uma legislação de banir embalagens e só deixar embalagens retornáveis, ou seja, você levar sua embalagem para comprar um grão, quando eu estou falando isso dos países nórdicos, nós estamos falando de uma outra sociedade, de outro tamanho, de outra escolaridade, de outra formação, de uma série de outros, de outras realidades. Aqui, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de um país que tem um problema gravíssimo social, nós estamos falando de um problema gravíssimo de distribuição de renda, um problema gravíssimo de saneamento, de gestão, um monte de problemas, de mazelas. E que a gente quer adaptar, às vezes, coisas que não têm a ver com a nossa realidade. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda que vem está se discutindo um tratado global de combate à poluição plástica. Sim. Agora, não na semana, na outra, a última, era a 5.2, a 5 era para ser a última, mas vai ter a 5.2, em que você tem um tratado vinculante mundial para tentar combater a poluição plástica. Uma das questões mais importantes ali
A circularidade é a melhor forma de se tratar o plástico para que a gente continue convivendo com ele. Então, isso são questões que a gente vai ter que internalizar. Algumas já estão internalizadas, mas outras a gente vai ter que internalizar, como, por exemplo, a obrigatoriedade de conteúdo reciclado, né? A normatização de reciclabilidade, uma série de questões para poder se adaptar. E uma outra questão que a gente está trabalhando lá também, que são os países do sul global, que é a questão de transição justa. Não dá para a gente fazer uma transição... É 30% a partir de hoje. Não e assim, e outra coisa eu tenho aqui uma classe social desfavorecida e que normalmente ela está no início da cadeia, que são os catadores. Né? Como é que eu faço essa transição, por exemplo, se eu fizer a opção por separação mecânica? Como é que eu faço isso? Né? Então, assim, mas ela vai ter que ser híbrida? Não sei. Talvez. Alguém tem que pensar nisso. Mas isso é uma realidade que esses países do norte global não têm. Não precisam disso. Eles não têm catador. Tirando, acho que o México, a Índia e tal, que são países muito parecidos com a gente, mas eles não têm essa realidade social. Então, é uma questão que tem que ser levantada. Então, essa discussão ela é muito mais genérica, mas a gente tem que tomar cuidado também para que a gente, e isso a gente tem levado constantemente para o governo brasileiro, para que essa discussão não se torne barreiras não tarifárias para os nossos produtos. E a gente está vendo uma guerra mundial comercial. Sim. Né? E se a gente não tomar cuidado, pode ser que a gente tenha travestido, né, da questão de banimento de plástico, do plástico, etc. e tal, uma guerra tarifária. Porque se eu sou um dos maiores exportadores de proteína do mundo, eu estou embalado em plástico. Se eu sou um dos maiores exportadores de minério do mundo, eu tenho big bag de plástico. Claro. Então eu tenho que tomar cuidado para que isso não vire uma maluquice e uma barreira não tarifária, né? Ou que isso se torne... Não, tem que ter logística reversa de tudo, 100% de conteúdo reciclado, coisas que eles não conseguem atender lá, mas que eles podem colocar como barreira não tarifária. Então, essas são questões que a gente tem levado ao governo brasileiro para que essa discussão não se torne... fuja da economia circular e migre para a questão de guerra comercial. E ainda no evento Descomplicando o Plástico, mostram que é possível o setor privado, governo e sociedade civil trabalharem juntos, né? O que, na sua visão, ainda falta para termos mais colaboração e menos conflito de narrativa no debate sobre o plástico? Esse é o papel da associação, é levar para todos os atores essas informações. Eu acho que esse é o nosso dia a dia. Temos trabalhado no executivo, no legislativo, no judiciário, quando necessário, para a gente trazer essas informações. Porque quando a gente traz as informações e a gente leva a proposta de ação dentro dessas informações, você consegue ir aos poucos trazendo parceiros. Porque o setor público, ele lida com uma gama de questões. Né? E quando você vai lá com um diagnóstico, sem uma proposta, você só está levando mais um problema para ele. Só está qualificando e dando luz a um problema, mas não está trazendo a solução. Então, e a solução você traz quando você começa a ter uma interação, né? Eu acredito muito que a questão de relações governamentais e relações públicas, ela é feita por confiança, né? E essa confiança é uma confiança por interação. Conforme você vai interagindo, você vai trazendo informações técnicas, que as pessoas vão se apropriando e entendendo aquilo, você vai gerando um canal de confiança para uma construção coletiva. Né? Não adianta eu chegar, o que a gente chama do goela abaixo, não, você precisa fazer isso. Calma, não dá certo. Não funciona. Tem que ser construído, não é imposto. Exatamente. Então, isso não vai na velocidade ideal, mas ele vai no sentido ideal. Né? E com o setor privado é a mesma coisa, né? As empresas têm o seu time, têm os seus objetos, os seus objetivos, e você precisa também ter essa equalização. Nosso papel é equalizar o tempo do setor privado com o tempo do setor público, né? De forma que ali a gente consiga criar ambiente para a construção coletiva, capital, Estado, né? E a gente como um ser terceiro, fazendo essa construção, trazendo conteúdo e, quando necessário, trazendo inclusive conteúdos técnicos externos, para que a gente possa alimentar essa discussão.
Eu vejo muito nas redes sociais, que hoje tudo é rede social, né? Todo mundo tem uma página no Instagram, no Facebook. E as pessoas debatendo, normalmente as pessoas que debatem sobre plástico não são especialistas. Então, a Abiplast, junto à mídia, existe algum trabalho que vocês fazem para que chegue a informação correta nesses... Não são ambientalistas, eles são pseudo-ambientalistas, né? Eles se intitulam ambientalistas, mas de parte ambiental eles não entendem absolutamente nada e não estudam para falar sobre determinado tema, que é o que eu combato todos os dias. A gente brinca no seguinte, o brasileiro ele é técnico de futebol, né? E plastiqueiro. Agora ele é plastiqueiro também, porque todo mundo fala sobre plástico. Dá like. Então, eu acho que é um tema exatamente, por isso que eu falo, quando a gente tiver uma legislação que você responsabilize a pessoa pelo que ela escreveu e que ela afirmou, ou que a faça, pelo menos, comprovar o que ela escreveu, eu acho que isso vai mudar um pouco. Eu acho que isso vai aumentar. Eu sei que às vezes as pessoas criticam, mas pô, isso daí é censura, isso está migrando para uma censura e tal, mas do jeito que a gente está, eu acho que talvez seja uma possibilidade, que a gente responsabilizar. Nós não temos na nossa legislação hoje a injúria e a difamação? Tá, você vai fazer aqui uma notificação judicial, extrajudicial. Se você faz uma notificação extrajudicial, a pessoa ela pode... Tá, obrigado, eu fui notificado extrajudicialmente. A gente tem um caso, tem vários, mas assim, um exemplar que assim, a pessoa recebeu uma notificação extrajudicial e ela foi no canal dela e falou, a indústria do plástico está querendo me calar. Eu estou sendo perseguido, blá, 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 blá. Aumenta ainda mais. Porque o cara se colocou como vítima. Estão me perseguindo, a censura, o capital, etc, etc e tal. Isso dá arma para as pessoas. Então, quando alguém coloca alguma coisa lá, por exemplo, dizendo que aquilo dá câncer, me prova que isso dá câncer. Cadê? Onde está o documento? Onde está o documento? Mas tem esse estudo. Esse estudo não está dizendo isso. Então, você tem que apagar. Quando eu tive... Isso hoje não é permitido, porque as redes sociais não são legisladas. Elas não estão regulamentadas no Brasil. E o que você falou, hoje é tudo rede social. A gente tem um arcabouço institucional que não conversa com essa modernidade. Né? Então, aí a gente tá nessa seara muito aberta. E quando você conversa com essas pessoas, elas não estão abertas a isso, porque o interesse delas não é efetivamente a saúde. Eles estão efetivamente no like. Né? Então é uma outra questão. Qual a grande meta ou sonho da Abiplast para os próximos 5, 10 anos em relação à sustentabilidade e à percepção do plástico na sociedade? É uma boa pergunta. Eu acho que o principal é que a gente consiga trazer para a sociedade a possibilidade da convivência do ser humano com o plástico. A gente trazer... Isso é fato, porque a gente convive, mas as pessoas... É só ele entender que ele convive, né? Exatamente. Entenda e aceite. Mas essa comunicação mais clara de que... E mostrar para ele que não tem como, a gente vai continuar vivendo e a possibilidade de usar plástico vai aumentar. Então, e o que o setor vem fazendo é buscando soluções para que a gente conviva com essa quantidade maior, gerando menos resíduo. E isso é a circularidade. Eu acho que essa é o nosso lema e nosso objetivo, é trazer essa discussão dizendo, vai ter mais plástico, estamos trabalhando para que ele seja a solução, ele é a solução, continue sendo a solução, e a gente também mitigue essa questão da poluição feita por plástico. Ela não é só uma missão nossa, ela é uma missão da sociedade. Como um todo. Como um todo, porque quando a gente está discutindo a questão da produção, a gente tem que discutir também... Vamos reciclar, hein? A gente tem que discutir também não só a produção, mas o consumo. Sim. Se a gente quer rever a quantidade de resíduo que a gente tem que mudar o consumo. Mas a gente quer mudar o consumo? Nós vamos parar de comer proteína, por exemplo? Não. Nós vamos diminuir o consumo de coisas embaladas, vamos parar de ficar comprando coisas, de trocar de celular a cada 2 anos, de trocar... Isso é uma decisão que a sociedade como um todo vai ter que discutir e resolver. Enquanto tiver isso consumindo, se tiver consumidor, tem que se produzir. Ninguém vai tomar uma decisão de parar de produzir se tem alguém consumindo.
E o produto é mais barato porque ele consegue ter uma vida mais longa por conta da proteção que ele tem, que o plástico dá. Se, por exemplo, você embalar um arroz num saco de papel, ele vai durar muito menos, e se for molhado, ele vai estragar mais rápido ainda. Pode embolorar, pode perder. Isso é arroz, feijão ou qualquer outro produto que são chamados de uso único. E nessa lei que fala de uso único também, nesse projeto de lei, que graças a Deus está parado lá, que fala de uso único, a garrafa de vinho, ela tem uso único ou ela tem vários usos, né? Então, você tem que pensar o que é uso único. Né? O uso único, na minha opinião, é tudo aquilo que você usa para aquela aplicação uma vez só. Só que a garrafa pode reciclar, entra na economia circular para um lado, e o saco de plástico entra para o outro lado. Por exemplo, eu falo da Estruzapac porque eu conheci a planta deles e é espetacular. Coloca lá, tira saco de lixo, tira sacolinha e recicla muito bem, lava, e o processo é extremamente limpo. O consumo de água, quando se lavava garrafas na Coca-Cola, por exemplo, eles tinham uma linha de lavagem lá que era absurda, né? E a água não circulava toda, né? Ela tinha que ser descartada num dado momento. Então, será que isso é vantajoso também, né? Tudo é a questão da análise do ciclo de vida, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente está migrando para uma discussão de climática, né? Discussão do impacto de carbono, e cada vez mais a gente tem que trazer na mesa a discussão da análise do ciclo de vida e análise de gás de efeito estufa dos produtos. Quando a gente começar a fazer isso, né, eu acho que está começando, mas a gente isso tornar, e aí está no nosso futuro, que é também trazer essa discussão mais forte, inclusive como decisão comercial, a gente vai começar a trazer fatos, né, técnicos de que a utilização do plástico ela é muito mais ambientalmente correta do que outros produtos. Sim. Mas como assim essa poluição? A poluição é do descarte. Nós estamos descartando coisas erradas. Todos nós. E aí não é assim, não é o consumidor. Todos nós descartamos. Como uma bituca de cigarro. Todos nós. É a mesma coisa. Então, quando a gente começar a trazer essa discussão efetivamente e começar a se tornar um fator de negócio, a gente vai mudar isso daí, porque é essa questão. Eu vou perder alimento? Não, eu não posso perder. Isso tem uma questão de segurança alimentar no mundo. Sim. Eu vou trocar uma embalagem mais pesada, né, de plástico por uma mais pesada? Não, eu vou gastar mais combustível, vou ter mais emissão de carbono no transporte, eu vou ter pneu, por aí vai. Então, quando eu começo a fazer esse cálculo, já que as pessoas são racionais e querem cálculo, nesse cálculo nos negócios, isso vai levar a gente a tomar outras decisões. Sim. Um caminhão de vidro em relação a um caminhão de plástico, você obrigatoriamente está poluindo mais com a emissão de CO2 e o desgaste de pneus nas vias, que passou o pneu na via, a água vai lavar e vai para onde? Microplástico. Né? Aí entra na nossa conta do microplástico, né? Que tudo é microplástico. E que mensagem você gostaria de deixar assim para essas pessoas que não entendem absolutamente nada sobre plástico e ficam falando sobre o plástico sem conhecer o que a economia circular oferece, o que a gente pode fazer, né? Bom, a primeira coisa o plástico, ele é uma solução extremamente importante para a sociedade. E é um pouco de como a gente lida com ele. A gente tem que mudar essa questão de como a gente lida com todos os produtos, e o plástico é um deles. A gente tem que ter uma outra forma de convivência com algo que vai ficar com a gente durante muito tempo. E esse é um papel de todos nós, do consumidor, do produtor, do reciclador, do transformador, de toda a cadeia. Tem uma outra questão que tudo que foi feito no mundo, ele tem um motivo, tem uma lógica. Sim. Né? Se eu criei um copo, é porque ele tem a sua função. Não dá para a gente descaracterizar a função porque a gente não sabe o que faz com ele depois. Né? Então, cada vez mais, a gente tem que dar a funcionalidade dele pós-uso, inclusive. E o setor vem fazendo isso. Né? Isso é extremamente importante, que isso é como a gente vai conseguir conviver com mais plástico, que é o que a gente vai ter mesmo. Esse é o caminho, a gente começar a pensar
mais a vida das coisas tem mais vida hoje. A circularidade trouxe mais vida para as coisas, mais ânima, né? Vamos dizer, se a gente pudesse trazer numa coisa mais complexa, que é ânima. Então, essa embalagem, ela não se encerra na sua mão. Essa embalagem começa na sua mão quando você descarta. Aquilo é o começo da vida dela de outro produto, né? E como é que a gente leva isso para a sociedade? É a gente começar a dizer para ele que esse produto que você comprou, você pagou por essa embalagem. Ela é sua. Ela é sua. E você tem que descartar, ou né, isso vai virar valor em algum momento, seja num cashback, ou seja, destinando isso para um lugar correto. Mas a responsabilidade continua sempre sendo sua. Sempre. Também, né? Porque a responsabilidade no Brasil ela é compartilhada, né? A legislação é muito interessante, que é a jabuticaba brasileira. Isso aqui é meu. Ele é seu. Se você pegar, nós vamos brigar. Exatamente. É a mesma coisa da garrafa. Exatamente. E o resíduo, o resíduo, né, na legislação está como lixo, o lixo também é inviolável. Quando você embala teu lixo e coloca ele na rua, ele é inviolável. É crime mexer. Ele é da prefeitura, né? Então, também tem essa questão aí. Então, acho que seria essa a minha mensagem. Então tá bom. Aí agora o Paulo, com agenda intensa, corre para lá, para cá, viaja, atendendo muitos compromissos. A gente se encontra em vários deles. O que é sua válvula de escape? Tem um hobby? Tem alguma coisa que faz para aliviar a tensão nesses períodos que dá de sossego ou não? Olha, isso é extremamente importante. Eu estava conversando com isso com meu filho ontem. Meu filho tem 15 anos. E um dos meus hobbies é ficar com meu filho, né, com a minha família, né, minha companheira e meu filho. Mas a gente tem um sítio também, que a gente tem ali uma horta, né? Algumas, eu adoro. Eu tenho também. Mexer na terra, ela é bem interessante, né? Eu gosto muito de tocar violão, eu gosto de andar de skate, Caramba, de bicicleta. Legal. Tento puxar ferro todo dia. Tem algumas válvulas de escape, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Então a gente tem... A minha companheira fala assim... O dia que você não faz nada, você está terrível, né? Mas quando você faz, é mais terrível ainda, porque você chega mais energizado. Mas eu acho que é isso, a gente tem que procurar coisas, tem que procurar viver, né? Porque o trabalho da gente, ele é só uma parte da vida da gente. Sim. E em algum momento, você vai parar de trabalhar. Vai. Pelo menos na quantidade que a gente trabalha, né? Vai diminuindo a intensidade. Exatamente. Aos poucos, né? E o que você vai fazer? O que você faz? Quem é o Paulo, né? O Sócrates perguntava, quem é você? Você fala, não, eu sou o presidente. Não, quem é você? Você, pessoa. Você, pessoa. E essa é a busca intensa que a gente tem, né? Pra gente tentar se conectar com várias outras coisas, com a arte, com a terra, né? Com o afeto familiar. Essas outras coisas são energizantes, né? Óbvio que o trabalho é energizante. Eu adoro o que eu faço. Eu acordo todo dia de manhã, que leão eu vou matar hoje? Vamos embora. Mas eu tenho essas outras coisas que eu faço que me ajudam a levantar com coragem para matar o leão. Caramba, muito, muito interessante. Eu cozinho. Aí. Eu vou para minha chácara, eu cozinho. Eu adoro ter um monte de gente, a família, faço comida. Cuidar das pessoas, muito bom. Eu adoro cozinhar. Que legal. Se deixar, eu fico o dia inteiro lá. Eu acho muito bom isso aí. Agora, quando o assunto é viagem, destino, qual que é o melhor destino que você já foi, que você recomendaria para as pessoas? Olha, eu fiz um compromisso lá em casa que a gente só sairia com o meu moleque do Brasil depois que a gente conhecesse todos os parques nacionais, né? Tá. E todas as grandes pontos turísticos do Brasil, né? A gente já viajou vários parques, né? Então, a Serra da Capivara, o parque, né? O Sertão do Cariri, as Chapadas, tal. Eu acho que isso são imperdíveis. Imperdíveis porque são coisas que a gente não vê em outros lugares, né? Eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo, trabalhando e também de lazer. E isso é uma coisa que me encanta no Brasil. E não é só a localidade, a questão das pessoas. A diversidade cultural que a gente tem. Diversidade cultural. Então, você entrar, por exemplo, no Sertão do Cariri, num lugar e comer um bode, isso é impagável. E não pelo bode, mas pela questão cultural, do cara te contar a história do porquê que come bode, como come, né? Do teu moleque,
10, 11 anos, comendo aquele bode, falando, pô, isso é uma carne diferente, é uma experiência completamente diferente. Claro, ele poderia estar comendo na Rússia um beluga, Sim. poderia, né? Mas aquilo é nosso, isso é nosso, né? Isso me conecta com o meu povo na minha terra. A gente tem um país maravilhoso, cara. É um negócio que não tem em outro lugar. Infelizmente, a gente patina aqui, né? Mas a gente, enfim, tem um ativo aqui. As pessoas são maravilhosas, os lugares são maravilhosos. Eu acho que é um lugar que me encanta. Ah, que bacana, assim, o seu estilo musical preferido, já você toca o quê? Eu ouço um estilo e toco outro, porque eu não tenho capacidade de tocar o estilo que eu ouço. Eu gosto muito de jazz, de bebop, né? De jazz rock, né? Fusion, né? Gosto bastante, gosto muito de música erudita, eu adoro Chopin, adoro Beethoven, o próprio Wagner, eu adoro, né? Umas óperas e tal. Mas eu toco mais MPB no violão, quando toco, né? Até porque também aí os amigos se sentem mais participando. Fica mais participativo, exatamente, né? Então é um pouco essa a minha vida. Uma comida preferida, assim, que te remeta a alguma coisa, a algum lugar, uma comida que você provou e falou, essa aqui ela é a comida. Cara, eu gosto muito de uma galinhada que a minha companheira Márcia, que adora cozinhar também, a famosa cordon bleu, não cordon bleu, faz. Aquilo, para mim, é um negócio maravilhoso. É um negócio super simples, né? Então, isso quando a gente faz no sítio, adoro no fazer. fogão, a lenha ali, nossa, é maravilhoso. Adoro fazer comida do fogão a lenha, nossa, é outro paladar, né? Exato. Muda tudo, parece, o clima muda, né? Quando você acende o fogão a lenha, aí já a cultura... O próprio cheiro ali já muda tudo. Exato. Aí, filme, série, que filme você indicaria ou série que você indicaria? Cara, série, eu vi uma recentemente que chama Disclaimer. Ela é uma série pesada, uma série adulta, mas ela é muito interessante porque ali a gente vê um pouco da natureza humana, dos relacionamentos afetivos, né, homem e mulher. Eu acho que vale a pena assistir. Eu fiquei um pouco chocado com ela, achei interessante, né? Como é que a gente julga outra pessoa, às vezes, sem saber a realidade dela. Isso me chamou atenção. É uma série nova, tem várias, mas essa me chamou mais recentemente. Filme mais recente que me marcou bastante Perfect Days, né? O Dias Perfeitos, acabou de ganhar um Oscar, um filme do Jim Jarmusch. Aquilo é um filme bem bonito também, a história de um japonês que lava banheiros no Japão. Mas é o dia a dia dele, a simplicidade da vida, né? De como é que você pode... a vida está em tudo. Não necessariamente no que você tem, mas no que você vive, né? Isso a vida é ali no que você vive. É. Um livro que te marcou, um livro que você indicaria para o público ler. Um livro que me mexeu muito assim, é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, porque toda a história o que aconteceria comigo se eu cometesse um crime? Será que eu teria uma crise ética? Se eu fosse preso, se eu não fosse preso, será que vão me prender? Se me prenderem, eu vou ter crise, eu não vou, assim, o dilema de você tirar a vida de alguém, né? Isso me chamou a atenção porque, enfim, Dostoiévski escreve muito bem, eu sou um apaixonado pela cultura russa, mas aquilo o que seria tirar a vida de alguém, né? Qual o dilema ético que eu feriria? Não religioso, né? Mas, assim... Como é que eu conviveria com isso? É impensável um negócio desse, exatamente. Né? É muito doido, você vai... Pelo menos para mim é impensável, né? Não, para mim também. Você tem algum sonho que ainda não realizou e pretende realizar? Eu gostaria muito de poder tocar violão melhor. De aprimorar, assim, de poder ter... de tocar algumas coisas que eu não consigo tocar. Esse é um sonho que eu tenho, assim, de poder tocar igual um guitarrista que eu gosto. De assim. Largar os dedos lá e... Esse é um sonho que, assim, eu gostaria de poder ter
essa execução dessa arte, poder ter essa arte, poder trazer isso, esse som para mim e para quem está do meu lado, sabe? E quando você toca, acalma, né? Sim, Acalma muito, né? Sim, sim. É, outra frequência, né? Você começa a pensar em outras coisas, fazer outras coisas. O problema não vem na cabeça, né? Quando Nem tem canta, problema. Quando toca, é verdade. E assim, de inspiração na sua vida, quais foram suas inspirações? O que te levou a hoje estar no mercado do plástico? Qual foi sua inspiração até para estar no cargo que você ocupa hoje? Olha, cara, minha trajetória, eu era um professor universitário, eu estava na Federal Uberlândia e, enfim, dando aula e falei, não, eu acho que não é isso que eu quero e voltei fui para o mercado, trabalhei em alguns projetos, da ONU, na FAO, projetos de comunidade solidária com a dona Ruth Cardoso, projetos mais ligados à área social e apareceu uma oportunidade de trabalhar com clusters industriais na Fiesp, aqui em São Paulo. E ali mudou um pouco a minha lógica, porque eu sempre quis trabalhar com indústria, né? E ali eu tive a oportunidade de trazer o que eu aprendi na universidade. Eu sou formado em economia, desenvolvimento econômico, né? Estudei na ciência por projeto estratégico, muito voltado para a comunidade, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E ali eu tive a oportunidade de poder trabalhar com aquilo, de montar projetos voltados para a indústria, para pequenas empresas, grupos de empresas. Aquilo mudou bastante minha vida, porque tive uma oportunidade de ter muito convívio com empresários, micros, pequenos empresários, empresários de várias localidades do país. E esse acabou sendo meu desafio, dessa questão da competitividade, do desenvolvimento industrial. E quando eu tive o convite para ir para o setor de plástico, aquilo falei, é um setor que precisa disso, né? Acho que tem essa questão do desenvolvimento industrial. E estava começando essa discussão ainda de 2011, né? Ainda estava muito incipiente essa questão do plástico, sacolinha e tal. E isso que foi me trazendo esses desafios, né? Poxa, como é que a gente pode resolver esse desafio, né? Eu sempre fui de resolver problemas, né? Então, isso acabou me atraindo, foi uma oportunidade bacana. Eu tive alguns mestres na vida, né? Então, na área de políticas públicas, uma professora na Unicamp que foi muito importante para mim, me ensinou a ler, ensinou a escrever, ensinou a estudar mesmo. Né? Na Fiesp, um grande chefe, que também me deu muita oportunidade para formar equipe, entender o ser humano, me deu ferramentas para entender o ser humano. E na Biplast, né, o próprio presidente, né, o Zé Ricardo Roriz também, que me deu essa oportunidade também e abriu esse olhar, né, e a convivência com ele também é muito importante, porque é um cara 100% assim, de uma humanidade, de um olhar diferente para a competitividade. Eu acho que isso é importante. O Roriz é muito amigo de um amigo meu aqui, o Aníbal da Secretaria aqui de Atibaia, Desenvolvimento. Sim. O Aníbal é bem parceiro nosso também. Que legal, muito bom. Conhece ele? Conheço da Fiesp, conheço. Ele é muito gente boa. Se você pudesse ter um superpoder para aplicar no seu trabalho, no seu mercado, qual seria? O que você queria ter? O que você aplicaria hoje? Acho que seria esse entendimento, né, da importância das coisas e que o plástico não é o menor problema que a gente tem. Acho que isso aí é o... Qual a lição mais importante que você aprendeu fora do seu mercado de trabalho que você aplica no seu dia a dia? Eu sou um cara que estudo muito psicanálise, sabe? Inclusive, estou fazendo curso de psicanálise e isso me ajudou muito a entender... É que não faz nada, né? Ainda tá... Mas isso me ajudou muito a entender o ser humano, né? Ou pelo menos a ter essa percepção, né? Eu brinco, né? Eu estou falando aqui com uma criança que cresceu. Eu sou uma criança que cresci e estou falando com uma criança. Então, que criança é essa? Né? Por que ele é hoje assim? Né? Né? Ele tem os motivos para ser assim. Ele tem uma trajetória de vida para ser assim do jeito que ele é. E não necessariamente eu preciso aceitar o que você é. Eu tenho que conviver com quem você é. E se eu conseguir te perceber, eu te entender, eu
saber um pouco mais de quem é o Rui, isso me facilita a convivência. Claro. Me facilita na gestão. E eu uso isso com a minha equipe. E tá tudo bem, é assim que funciona. Eu aprendi no Museu do Holocausto, quando você vai lá, você tem que usar o sapato de quem, né, você faz a visita usando um sapato de alguém que foi para a câmara de gás. Isso é uma coisa maluca que é assim, o que é usar o sapato do outro? É o cara, como ele pisa, as deformidades que ele tem no pé, isso é tudo reflexo do que ele teve na vida dele. Se ele manca, né, se ele é pesado, ou se ele pisa torto, ou se ele machucou o joelho quando jogava bola, e por aí vai. Né? Então, é você ter essa mecanismo, né? Não vou trazer ferramenta, mas de ouvir o outro e tentar entender o outro, isso facilita a convivência. A escutatória, né? Exatamente. Que bacana. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você e que você gostaria de falar sobre o tema aqui? Acho que não, acho que a gente falou bastante. Eu sei que a assessoria de imprensa vai me matar, porque normalmente a gente usa isso aí para falar o que a gente não falou. Mas a gente falou bastante coisa. Eu acho que só poderia agradecer o seu espaço. Fiquei muito surpreso com as perguntas pessoais. Eu acho que isso é importante também para saber com quem a gente está falando. Precisa saber. O backstage está pedindo ali uma... Aproveitando, vou fazer uma pergunta também pessoal. Queria saber como é que você lida em relação à sua vida pessoal. Você disse muito que você treina, você tenta todos os dias puxar um ferro e tudo mais. Então, como você lida com tudo isso? Como você para na sua cabeça sobre, tipo, já trabalhei o suficiente, agora está na hora de cuidar do meu corpo? E como você lida em relação a isso ao seu filho? Se ele vê isso como um espelho para você, para treinar também? E se ele é um cara muito apegado assim à rede social e como você lida com isso, né? Porque você falou que ele tem média ali entre uns 10 e 11 anos, né? Agora tem 15, mas naquela história... eu tento me organizar, né? Eu sou um cara bem disciplinado, né? Então, normalmente eu acordo 4 e pouco da manhã, 5 horas estou na academia, tento ficar ali até umas 6 horas, levar ele na escola. Pô, que inveja. E só que em compensação, 10 horas, 10 e meia eu estou dormindo. E aí eu tenho minhas coisas para fazer, tento me organizar da melhor forma possível, né, para tentar cumprir a agenda. A gente sabe que tem muito imprevisto, mas sempre trago de manhã. Eu tenho os meus horários, né? Na hora do almoço é um horário de almoço e leitura, eu aproveito para fazer minhas leituras na hora do almoço. Essa questão, eu me policio muito na questão da rede social. Eu sou um cara que tenho no meus aplicativos bloqueio de tempo de rede social, porque realmente é uma coisa que você perde o controle se você não tiver essa disciplina. O meu filho, ele é um cara muito ativo, né? Ele é um cara muito ativo. Ele não malha comigo, mas ele faz Krav Maga, ele gosta de basquete, né? Faz outras habilidades. O negócio dele não é puxar ferro. Mas ele, acho que tem essa inspiração, né, da gente sempre colocar nele a importância do corpo e da mente, né? A gente teve a oportunidade de poder colocá-lo numa escola Waldorf, né, de uma metodologia alemã, antroposófica, que isso tem um trabalho muito interessante com rede social, ou seja, ele tem pouquíssimo contato com rede social, e os amigos também não, então isso facilita, porque uma coisa é você proibir em casa, mas os amigos podem, isso é muito ruim. Então ele é um cara que é um cara muito conectado com a realidade e não com as redes sociais, isso é um trabalho que a gente tem que fazer. E é uma coisa que a gente... o meu irmão tem 5 filhos. E ele fala assim, meus filhos não comem salada. Eu falei, você come? Eu não gosto de salada. Então, poxa. Então não tem como eu chegar em casa e falar, você não pode usar o celular, e estou aqui com ele usando o celular. Então eu tenho um período de não usar celular com ele. Então, às vezes, estou trabalhando, vou usar o celular porque estou trabalhando. Mas a gente sempre fica junto, assistir televisão junto, fazer alguma coisa sempre junto, às vezes nós 3, às vezes refeições juntas. Então, eu acho que isso você vai alimentando, né, a questão da importância do diálogo. Então, ele é uma pessoa que conversa muito, gosta de conversar. Então, acho que isso ajuda, né, a vincular. E ele criar também o vínculo com as pessoas, né? Porque quando você está no celular, na rede social, você perde vínculo com a realidade. E tem uma coisa que a gente preza, que é assim, mexer no computador, mexer nas redes sociais, é uma coisa que você aprende. Meus pais de 80 anos aprenderam. Sim. Há 10 anos atrás. Então, eles tinham 70 anos. Então, você aprende a qualquer momento. Agora, fazer vínculo, ouvir,
discutir olho no olho, tentar entender o ser humano, a empatia, né, o afeto, o que está acontecendo no mundo, isso você não aprende em escola nenhuma. Isso você não aprende. Então, essa idade é fundamental para você jogar essas cartas e falar, cara, isso vai te mudar. Estuda, aprende, discuta, ouça os outros, porque quem tem repertório vai nadar de braçada num chat GPT, por exemplo. Se eu não sei o que perguntar, se eu não tenho repertório, não adianta. Como é que eu vou dizer? Cara, por favor, faça uma resenha do existencialismo de Nietzsche com a psicanálise de Lacan. Se você não leu isso e não entendeu, você não vai saber perguntar para o chat GPT. Ah, mas que importância tem isso? Depende. Se você quer... isso se aplica a qualquer coisa. No desenvolvimento de um mecanismo de uma máquina. Sim. Né? O que é pressão? Né? Como é que é a pressão sistólica? A pressão não sei o que lá? Como é que isso convive com o pistão? Se você não sabe o que é isso, você não vai perguntar para o chat GPT. Vai perguntar errado, ele vai te dar errado. errado. Então é um pouco esse convívio que a gente tenta fazer lá em casa com ele. E acho que está dando certo por enquanto. Poxa, imagina que esse podcast vai ser transmitido para 8 bilhões de pessoas, traduzido em todas as línguas. Que recado você deixaria para essas pessoas? Para mim seria ótimo se isso acontecesse, né? Mas que recado você deixaria para essas pessoas? Vamos ter mais empatia, né? Vamos ter mais... Tentar construir coisas juntos, tentar respeitar o próximo, né? Respeitar onde a gente vive, tentar construir coisas bonitas, porque a vida da gente é muito passageira. Se a gente bobear, a gente não fez nada, a gente não criou nada, a gente não deixou nada no mundo. Eu acho isso muito triste, a gente ir embora e não ter deixado nada de legal, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, né? A gente deixar alguma coisa, né? Homenagear nossa passagem pelo mundo. Deixar alguma coisa para quem ficou, tentar deixar memórias afetivas e deixar memórias saudáveis para quem ficou, né? E não... Graças a Deus que esse cara foi embora, né? É verdade, é deixar um legado, né? Então estamos encaminhando para o final de mais um podcast, de um Pod Plástico. E Paulo, aqui ó, nós temos um presente que a gente faz para quem vem no nosso podcast. Ele é meio dificinho de sair porque a sacola foi feita para ele, ó. Na medida. Isso aqui é sacola de plástico, ó, maravilhosa. Não esperava nada diferente. Vou tirar. E aqui, espero que goste. Opa! Nós temos aí um luminosinho. Adorei. Tá certo seu nome aí? Sim, Paulo Teixeira, há 56 anos. Ah, coisa boa. Isso aí. Então, pessoal, estamos chegando a mais um final de um Pod Plástico. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se não gostou, deixe o comentário também para que possamos melhorar para o próximo. E até o próximo episódio. Obrigado pela presença de todos aí desse lado. Obrigado.